Oi, me chamo Jéssica e há 2 anos eu fiz algo que me arrependo muito. Comecei a mentir para o meu pai e o pior de tudo, que foi para encobrir as traições da minha mãe. Foi a pior decisão da minha vida. Eu vou te contar o que aconteceu. Sempre foi eu e meus pais. Eu nunca me importei em ser filha única porque sempre tive muitos amigos. Meu pai trabalhava como garçom e minha mãe como secretária. Nós nunca tivemos muito dinheiro, mas a gente se virava e éramos felizes. Mas tudo isso mudou quando meus pais começaram a brigar. Eles brigavam no quarto deles quando eles achavam que eu não estava em casa. Só que eu não sou burra e eu sabia que eles estavam brigando. E eu odiava aquilo. Eu colocava música alta ou então eu batia a porta para que eles brigassem comigo e não um com o outro. Meu pai era o pior. Ele brigava muito com a minha mãe. E ela vivia chorando e parecia que ele não se importava. Chegou um ponto que eu odiava ficar em casa. Eu ficava na casa dos meus amigos sempre que eu podia, mas meu pai ficava me ligando e perguntando quando que eu ia voltar para casa e com quem que eu tava. E eu só queria que ele me deixasse em paz. Uma noite, eu estava na casa da minha amiga Claire, numa cidade vizinha. Eu gostava muito de ir na casa dela, porque os pais dela eram bem legais. Eles não brigavam, diferente dos meus. Naquela noite, eles nos levaram para jantar fora em um restaurante. E quando chegamos lá, eu vi uma mulher no bar que me parecia meio familiar. Ela estava sussurrando no ouvido de um homem e segurando a mão dele. Quando ela se virou e eu vi o rosto dela, aí eu não acreditei que aquela mulher era a minha mãe. E o cara com quem ela estava não era o meu pai. Ela estava rindo e fazia muito tempo que eu não via ela tão feliz. Então o homem chegou bem pertinho dela e eles se beijaram. Eu fiquei super mal. Minha mãe estava traindo meu pai. Eu nem consegui comer a comida e os pais da Claire perguntaram se tinha alguma coisa errada. Eu menti dizendo que eu não estava me sentindo muito bem. Aí eles acabaram de jantar bem rapidinho e me levaram embora. No dia seguinte, em casa, fiquei bem quieta e a minha mãe notou que tinha alguma coisa errada. Ela não parava de me perguntar o que tinha acontecido. Até que eu não aguentei e eu disse que eu tinha visto ela com outro homem. Ela começou a rir e disse que eu estava ficando louca, mas eu sabia que ela estava mentindo. Na noite seguinte, ela disse para o meu pai que ia visitar uma amiga. Aí eu esperei até o carro sair da garagem e peguei a minha bicicleta e segui o carro dela. Pedalei o mais rápido que eu pude até que o carro dela se afastou e eu não vi mais. Andei de bicicleta por horas e horas de um lado para o outro até encontrar o carro dela parado numa garagem de uma casa. Parei a bicicleta e fui até a porta e toquei a campainha. Enquanto eu esperava, me senti meio idiota. E se fosse só a casa da amiga mesmo? Só que aí, de repente, um homem abriu a porta. Era o mesmo cara que estava no bar. Eu tinha razão, ela estava traindo. Eu comecei a gritar o nome da minha mãe bem alto para ela sair. E os vizinhos começaram a acender as luzes e olhar pelas janelas, mas eu nem liguei. Minha mãe então correu para a porta e me puxou para dentro da casa, fechando a porta. Eu comecei a gritar com ela e chamei ela de mentirosa e traidora. Depois de um tempo, ela conseguiu me acalmar, explicou que aquele era o Paulo e que ele era só um amigo. O Paulo trouxe um copo d'água e perguntou se eu estava bem. Ele disse que estava ajudando a minha mãe com as finanças, porque ela trabalhava muito para saldar as dívidas que o meu pai tinha feito. Eu achei aquilo meio estranho. O Paulo parecia um cara legal, que realmente se importava com a minha mãe. Enquanto eu estava lá, meu celular tocou, e era o meu pai. Eu atendi o celular e ele começou a gritar comigo, perguntando se eu sabia onde que minha mãe estava, porque ela não estava no trabalho. E ele começou a descontar toda a raiva dele em mim. Eu olhei para minha mãe, sentada no sofá, segurando a mão do Paulo, e eu não sabia o que fazer. Eu amo meu pai, mas o Paulo parecia fazer a minha mãe tão feliz. Então, eu decidi mentir para o meu pai. Eu disse para ele que eu estava na escola e que minha mãe estava comigo. Eu disse que eu tinha batido a cabeça e estava na enfermaria e que chamaram ela para ir me buscar. Aí meu pai acreditou na história e desligou. Eu me senti super péssima. Eu menti para o meu pai para proteger a minha mãe. A minha mãe e o Paulo disseram que eu tinha feito a coisa certa, mas eu não tinha certeza daquilo não. No dia seguinte, foi como se nada tivesse acontecido. A minha mentira colou. E, naquela noite, a minha mãe disse que ia ver o Paulo, que meu pai estava trabalhando e não estava em casa. Ela disse que eu tinha que acobertar para ela. Aí eu fui pro meu quarto me sentindo super mal. Eu não acreditava que ela estava me pedindo aquilo.
Quando meu pai chegou em casa e perguntou onde ela estava, eu menti e disse que ela estava na casa de uma amiga. Ele acreditou em mim, mas eu não pude acreditar que eu tinha mentido de novo para o meu pai. No dia seguinte, eu falei para minha mãe que eu não mentiria de novo, que eu não achava certo ela ser amiga de outro homem e manter isso em segredo. Ela disse que não ia mais ver o Paulo e disse também que a nossa família era sua prioridade e que faria qualquer coisa pela nossa família. Mas aí ela disse também que precisava da minha ajuda para outra coisa e pediu para eu mentir de novo. Ela disse que tinha encontrado um segundo emprego, mas que não era para eu contar para o meu pai, porque daí ela ficaria com aquele dinheiro para poder pagar as dívidas, e assim os nossos problemas financeiros acabariam. Então, era para manter segredo e assim eu poderia ajudar a nossa família. E é claro que eu iria ajudar a minha mãe. Nas 2 semanas seguintes, a minha mãe saiu quase todas as noites para o segundo trabalho dela e eu ajudei mentindo para o meu pai. Ela ficou tão acostumada que eu iria mentir para ela que ela parou de falar com meu pai. Ela simplesmente saía e esperava que eu fosse mentir por ela. Só que logo meu pai parou de acreditar em mim. Ele ligava para ela e deixava mensagens de voz gritando, dizendo para ela voltar para casa. Eu achava mal que meu pai estava impedindo a minha mãe de ganhar dinheiro para ajudar a nossa família. Então, uma noite, meu pai veio me avisar que ele ia embora. Eu fiquei furiosa. Peguei um vaso e joguei na parede e encheu de cacos de vidro no chão. Eu não acreditava que meu pai estava deixando a minha mãe. Por que ele não estava lutando por ela? Aí eu saí de casa e me recusei a falar com ele. Quando eu voltei mais tarde, meu pai já tinha ido embora. Quando a minha mãe chegou em casa, eu disse para ela ligar para o meu pai voltar para casa. Mas ela não estava nem um pouco chateada. Ela disse que as coisas seriam mais fáceis agora que ele tinha ido embora. Eu fiquei furiosa. Eu achei que a minha mãe queria que a nossa família desse certo. Eu saí de novo e dormi na casa da minha amiga. Na manhã seguinte, eu passei em casa antes de ir para a escola para pedir desculpas para minha mãe. Quando eu cheguei, vi alguém saindo de casa. Era um homem. Ele estava saindo pela porta dos fundos. Eu andei pelo lado da casa e fiquei só de olho. Será que era um ladrão? Aí eu o reconheci. Era o Paulo, o homem que a minha mãe disse que não via mais. Ele entrou no carro e saiu. Então eu entendi tudo. Minha mãe ainda saía com o Paulo. Ela estava traindo meu pai esse tempo todo. E pior, ela fazia eu mentir para meu pai para cobertá-la. Eu entrei em casa e confrontei a minha mãe. Ela admitiu que nunca teve um segundo emprego, que ela estava se encontrando com o Paulo esse tempo todo. Ela disse que a culpa era do meu pai, que se ele não tivesse gastado todo o dinheiro deles, ela não teria que procurar outro homem para cuidar dela. Os próximos dias na minha casa foram bem esquisitos. O Paulo aparecia sempre, estava por todo o canto, e eu não via mais meu pai. Ele nem me ligou para ver como que eu estava. O Paulo comprou um celular novo para mim e deu dinheiro para eu sair com as minhas amigas. Ele levou a gente para jantar fora e minha mãe comprou várias roupas novas. Não ter que me preocupar com dinheiro era bom, mas eu sentia muita falta do meu pai. Então, a minha mãe disse que ela e meu pai iam se divorciar e que ela teria guarda total, o que significava que eu não precisava mais vê-lo. Ela agora poderia dizer para todo mundo que estava com o Paulo e que nós 3 seríamos felizes juntos. Minha mãe foi ver o advogado dela e me deixou na escola, mas aí quando eu entrei, eu comecei a pensar que tinha uma coisa muito importante acontecendo e que eu não estava lá. Então eu saí da escola, peguei a minha bicicleta e fui até o escritório do advogado e exigi ver os meus pais. A recepcionista até ficou bem surpresa e disse que era para eu voltar para a escola, mas eu nem liguei. Eles acabaram cedendo e me levaram para uma sala onde estavam sentados os meus pais, um oposto ao outro em uma mesa, olhando um para o outro até que eu entrei na sala. Assim que eu entrei, meu pai saiu correndo, se levantou e veio me abraçar. Ele perguntou por que eu não tinha respondido nenhuma das cartas e por que eu tinha bloqueado ele no celular. Eu fiquei confusa, eu não tinha bloqueado ele. Então me toquei que o celular novo que o Paulo tinha me dado deveria ter o número do meu pai bloqueado. Eles tinham feito eu acreditar que meu pai não queria falar comigo. A minha mãe ficou toda sem graça e eu percebi que ela não estava mentindo só pro meu pai, mas ela também estava mentindo para mim. Que tipo de mãe impede a filha de ver seu pai? Eu sabia que eu tinha que tomar a maior decisão da minha vida naquela hora. Então eu virei para os advogados
e eu disse que eu não queria morar com a minha mãe, que queria morar com meu pai. Aí, todos ficaram em choque. Isso já faz uns anos e agora a minha vida é bem diferente, mas finalmente estou começando a me sentir feliz. Após o divórcio, meu pai e eu nos mudamos para um apartamento e nossa casa foi vendida. O apartamento é pequeno, mas eu sou bem feliz lá. Meu pai me disse que a razão de sermos tão pobres é porque minha mãe gastava todo o dinheiro com ela mesma. Meu pai tentou esconder isso de mim para eu não ficar preocupada. Enquanto isso, minha mãe mentia dizendo que a culpa era toda dele. Eu quase não vejo mais minha mãe agora. Ela foi morar com o Paulo depois do divórcio e ficou um tempão sem falar comigo porque eu tinha escolhido meu pai. Às vezes ela me manda presentes caros para tentar me reconquistar, mas a vida não se resume a presentes. Tudo o que eu queria era uma família que se amasse. Agora é isso que eu tenho com meu pai. Eu sei que meu pai nunca faria eu mentir por ele. Então, o que você achou da minha história? Seus pais também tiveram um divórcio difícil? Diga nos comentários abaixo e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.